Olá, pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar agora os métodos quantitativos de previsão de demanda. Os métodos quantitativos, eles se baseiam em dados históricos e na utilização de modelos matemáticos. Além disso, existem três tipos de métodos quantitativos. Aquele que define que a estimativa da demanda futura é igual ao consumo recente, que é uma estimativa considerada ingênua, as séries temporais e os modelos causais. O modelo causal, ele define que a demanda de um item está relacionada a uma ou mais variáveis internas ou externas à empresa. Então, para isso, ele utiliza a estatística através da regressão simples ou múltipla. Então, ele vai determinar como, por exemplo, a sazonalidade, como, por exemplo, o tempo de ressuprimento, o tempo para a realização das compras da empresa impactam no consumo e nas vendas da empresa, e a partir daí faz a previsão da demanda. As séries temporais consistem numa coleção de valores da demanda tomados em instantes específicos do tempo. A expectativa é de que os valores do passado repitam-se no futuro. Para estudar as séries temporais, utiliza-se a média, os modelos de decomposição e as linhas de tendência. O método das médias, que é o que a gente vai trabalhar, tem algumas particularidades. A primeira delas é que leva sempre em conta os valores reais das demandas anteriores. Então, para fazer um tipo de estimativa baseado nas médias, eu preciso dos valores reais de consumo e de vendas anteriores. Só se prevê um período à frente. Então, eu só consigo prever um período à frente a partir dos dados coletados reais. Embora possa se fazer adaptações, usando a constante de suavização, por exemplo, para obter um número maior de previsões à frente. A cada nova previsão, são abandonados os valores mais antigos e incorporados os mais novos. Então, quando a gente for trabalhar com as médias, a gente vai sempre levar em consideração essas particularidades. Então, o primeiro método é o método da média móvel. A ideia é calcular a média de valores de consumo de períodos mais recentes. E aí, a organização, o gestor, ele vai ser responsável por escolher a quantidade de períodos que serão utilizados. O primeiro método que a gente vai estudar é o método da média móvel simples. Como é esse processo? Eu vou prever um período T, por exemplo, o mês de setembro, a demanda para o mês de setembro, considerando a média aritmética das demandas reais dos 3 últimos meses. Então, eu pego a média dos 3 últimos meses da demanda real e utilizo essa média como a minha previsão para o mês de setembro. Para a gente conseguir fixar esse conteúdo, a gente vai fazer um exemplo. Então, eu tenho aqui os meses de junho, julho, agosto e setembro. Tenho a demanda real desses meses e vou perguntar para vocês, com N igual a 3, qual a previsão de demanda no mês de outubro? Então, como é que vocês vão fazer essa questão? Considerando que eu tenho esse problema aqui, na média móvel simples, e tenho os dados do mês de junho, julho, agosto e setembro, e pretendo calcular a demanda de outubro, considerando que o N definido foi de 3 meses, eu tenho o seguinte cálculo: 12, que é a demanda do mês de julho, 15, que é a demanda do mês de agosto, e 14, que é a demanda do mês de setembro, dividido por 3, já que o N é igual a 3. Logo, a demanda de outubro é igual a 13,666. Existe também o método da média móvel ponderada. Qual é a ideia? É parecido com o método anterior, mas aí eu vou utilizar pesos para dar mais, destaque para os valores mais recentes. Agora a gente tem um exemplo da média móvel ponderada, que vai diferenciar da média móvel simples por conta dos pesos. Então a gente tem os mesmos dados do problema anterior e com os seguintes pesos, 0,2, 0,3 e 0,5. Vamos fazer? Então, a gente tem aqui meses de junho, julho, agosto e setembro. Tem o N igual a 3 e tem os pesos que estão associados. E a gente quer descobrir a demanda de outubro, certo? Então, eu vou pegar
a demanda de julho vezes 0,2 mais a demanda de agosto 15 vezes 0,3 mais a demanda do mês de setembro 14 vezes 0,5 e assim eu defino a minha demanda de outubro no valor de 13,9. Depois que a gente viu esses dois métodos, da média móvel simples e da média móvel ponderada, a gente tem o método da média com suavização exponencial. A ideia é dar mais valor aos resultados mais recentes também. Tem menor manuseio de informações passadas. É um método que analisa a tendência geral e 3 valores são necessários. A previsão do último período, o consumo ocorrido no último período e uma constante que determina o valor dada aos valores mais recentes. Ah, mas estava muito fácil, alguma coisa tinha que complicar a minha vida, isso mesmo. Mas não fique aperreado. A gente vai trabalhar essa formulazinha aqui, você vai entender bem direitinho e vai ficar fera nesse assunto. Vamos lá? Aquela fórmula mágica lá vai servir para a gente calcular a demanda do mês de outubro. Veja que a gente já mudou um pouquinho a tabela e a gente tem agora os meses, a demanda real, a demanda prevista e a constante de suavização alfa, que é de 0,3. Vamos calcular? Para resolver esse probleminha, a gente vai precisar dessa fórmula mágica e da constante de suavização. Vamos lá? Vamos calcular a demanda de julho. Como é que eu calculo a demanda do mês de julho com base nessa fórmula mágica? A fórmula mágica diz que a demanda de julho é a demanda prevista do mês anterior, que é 10, mais a constante de suavização, multiplicando a demanda real do mês anterior, que também é 10, menos a demanda prevista do mês anterior, que é 10. Logo, a demanda de julho é igual a 10. Coloquei lá na tabelinha e agora eu vou calcular a demanda de agosto com o mesmo processo. Qual a demanda do mês prevista para o mês anterior? A gente acabou de colocar aqui na tabela, é o 10, mais 0,3 multiplicando a demanda real do mês anterior, que é 12, menos a demanda prevista do mês anterior, que é 10. Logo, a demanda do mês de agosto é 10,6. Aí a gente coloca aqui na tabela 10,6. E a gente vai calcular a demanda de setembro, seguindo o mesmo processo. Demanda prevista do mês anterior, mais 0,3 multiplicando a demanda real do mês anterior, que é 15, menos a demanda prevista do mês anterior, que é 10,6. E a gente tem para o mês de setembro uma demanda de 11,92. Aí a gente coloca aqui na tabelinha 11,92. Para a demanda de outubro, que é o que a gente quer, a gente vai ter a demanda prevista do mês anterior, mais 0,3, a demanda real do mês anterior, que é 14, menos 11,92. Logo, a gente tem que a demanda de outubro é de 12,54. A gente coloca aqui na tabelinha 12,54, fica feliz e acaba a questão. Na previsão de demanda, eu tenho os erros. Então, os erros de previsão são aqueles determinados a partir da diferença entre a demanda real e a demanda que eu previ. Então, o aperfeiçoamento das previsões vem com o tempo, a redução dos erros. Então, a partir do momento que eu começo a fazer as previsões, eu utilizo o método, eu vou aperfeiçoando a minha técnica, eu vou diminuindo os erros. Uma das formas de se calcular o erro é fazer o cálculo do desvio absoluto médio, DAM, que relaciona a soma dos desvios absolutos com o número de observações.
Aqui a gente tem uma tabelinha para a gente fazer esse exercício para calcular o erro, com a demanda prevista e a demanda real. Vamos lá? Então aqui, para a gente calcular o DAN, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular os desvios absolutos. Então aqui no mês de janeiro, a diferença entre a demanda real e a prevista foi de 5. No mês de fevereiro, de 6. No mês de março, a demanda prevista e a real tiveram diferença de 2 pontos. No mês de abril, de 4. No mês de maio, 3 pontos. No mês de junho, 4 pontos. E se a gente somar todos os desvios, a gente tem um total de 24. E aí, quando a gente vai calcular o DAN, a gente vai pegar a soma dos desvios absolutos, que é 24, e vai dividir pelo número de observações, que foram 6, já que a gente tem aqui 6 meses. Logo, o DAN é 4. Isso significa que o erro aceitável para a previsão de demanda por esse método que está sendo utilizado é de 4 pontos, para mais e para menos. Com isso, a gente finaliza essa parte de previsão de demanda, já que a gente viu o que é a previsão de demanda, qual a sua importância e os principais métodos qualitativos e quantitativos. Até a próxima aula.